Bem-vindo ao terceiro Pode com Dinheiro, o programa para você aprender a pagar as contas e ainda fazer sobrar para investir. A gente está aqui com o nosso especialista em dificuldades financeiras, Felipe Bach. Eu sou o Matheus Tacano, apoiador do canal, e hoje o tema é como sair da bola de neve financeira. Felipe, esse tema, primeira coisa, né, para mim, eu que não percorri o caminho, né? Não entrei na questão do endividamento. A primeira coisa que eu reparei, né, é que os alunos e as pessoas que acompanham o canal falam muito essa expressão, bola de neve. Só que, para mim, é inexato, eu ainda não sei exatamente o que é. Explica aí pra gente do que a gente está falando. A bola de neve é uma metáfora que a gente usa, né? É uma metáfora para uma situação muito específica. É uma situação onde você, a cada dia que passa, né, ou pelo menos a cada mês, a cada ciclo de receita e despesa, né, que geralmente a gente tem um ciclo mensal aqui no Brasil, né, se paga salário cada mês. Tá? Então a gente imagina ali o ciclo mensal, cada ciclo mensal a pessoa está num ponto financeiro pior do que estava no ciclo anterior. Ela acumula dívidas, ela fica com cada vez maior o comprometimento financeiro dela, cada vez menos dinheiro recebendo, e agora, inclusive, que a gente está numa situação de inflação elevada, não no último mês, mas viemos num ciclo mundial de inflação elevada, inclusive, o dinheiro perdendo poder, né, de compra. Então, imagina a situação onde a pessoa já não ganha o suficiente para pagar todas as despesas que ela tem. Então ela acaba contratando crédito de alguma forma. Ela pega empréstimo, ela vai e paga alguma despesa ali com o cartão de crédito. E aí o resultado é que no mês que vem ela continua com o mesmo nível de despesa, continua sem ganhar dinheiro suficiente para pagar as contas, para pagar todas as despesas, mas ainda tem a dívida que ela acumulou do mês passado. O resultado é que ela vai precisar de mais dinheiro para poder manter o mesmo padrão de vida. E aí ela vai contratar mais crédito, e aí vai piorar ainda mais a situação dela para o mês seguinte. Então, a metáfora da bola de neve é aquela velha ideia. Você joga uma bolinha pequena de neve montanha abaixo, essa bolinha vai acumulando neve, vai se tornando maior, vai tendo uma massa maior, vai se tornando mais difícil de parar. E essa metáfora ela é super interessante e cabe muito bem para essa situação do descontrole financeiro crônico, porque a pessoa se imagina no meio da bola, rolando ladeira abaixo, sem a menor condição de intervir na realidade dela. Ela está de carona numa situação em que ela não tem como intervir. Por isso que essa figura, essa metáfora que é usada, a bola de neve, ela funciona muito bem para descrever, principalmente como as pessoas que estão passando por essa situação estão se sentindo. E a ideia funcional, assim, vamos dizer, seria sair da bola de neve ou parar a bola de neve? Bem, a gente precisa entender, óbvio que a gente está tratando de uma metáfora, mas é importante a gente também usar essa metáfora para exemplificar ali quais são as melhores alternativas para a pessoa que está vivendo essa realidade, né? Então, existem duas possibilidades aí, quando você está numa bola de neve, descendo ladeira abaixo ali, uma bola de neve está acumulando cada vez mais neve, cada vez mais problema, por consequência, né? Você pode parar, isso implica em bater em alguma coisa, né? Eu costumava dizer assim, você vai descer a bola de neve até chegar no vale lá embaixo. Quando chegar no vale, você vai se espatifar. A bola de neve vai se desfazer, mas em compensação vai sobrar alguma coisa. Ou você pode tentar saltar dessa bola de neve e olhar de fora a situação e tentar entender de fora como resolver essa situação, né? Então existem esses dois caminhos e, embora quem esteja na situação não consiga enxergar o segundo caminho, porque não é tão simples assim você falar assim, não, é só você segurar algo que está fora, se agarrar e a bola vai continuar passando. Não, você está rolando ali, você não está com visão do que está acontecendo lá fora. Então, na verdade, a pessoa está ali no meio do problema financeiro, ela tem essa perspectiva
de que uma hora vai chegar lá no fim do vale e vai espatifar tudo, mas ela não consegue fazer nada. É mais ou menos isso? Imagina você, primeiro que você não tem ideia da profundidade desse vale. Você não sabe quanto tempo isso vai durar. Existe também a perspectiva da pessoa de falar assim, caramba, essa montanha vai descer a ponto de que não vai ter neve. E aí, ao invés da bola crescer, a bola diminui naturalmente. Essa pode ser uma falácia que existe comum na mente de quem está vivendo essa realidade. Inclusive... A pessoa fica esperando, assim. A pessoa fica esperando momentos em que a bola vai bater em alguma coisa e vai arrancar um pedaço da neve, você tá entendendo? Tipo, bateu numa pedra e arrancou metade da neve, ficou metade da neve pra Ela acha que vai receber alguma coisa. Ela acha que vai ter uma acredita que algum evento no meio do caminho vai agir externamente para ela sair daquela bola ali. A verdade é essa. Agora, e também existe o medo de chegar ao final. O estresse maior que a gente vive é literalmente esse. Caramba, o que vai acontecer quando chegar lá no final e essa bola espatifar? Você pode dizer que na sua história você chegou no final? Sim, eu fui parado. Fui parado, sim. É muito louco, né? Porque na minha história aconteceu assim. Eu já estava percebendo que estava num movimento de bola de neve. As coisas simplesmente só pioravam. E no começo eu achava que ganhar mais dinheiro ia resolver. Então eu consegui, me esforcei pra caramba, eu estudei, trabalhei e intensifiquei para aumentar minha renda. Consegui aumentar consideravelmente, várias vezes ao longo de 8 anos. Eu multipliquei minha renda várias vezes. Mesmo assim não deu para tapar o buraco ali, para pagar as contas e as dívidas e sair daquela bola de neve naturalmente. E em algum momento eu falei assim, eu era empresário na ocasião, tinha sócios e tal, e eu vendi minha participação na empresa para esses sócios por um valor que, dado ao meu endividamento, esse valor só durou 6 meses. 6 meses de vida ali. E naquela época eu queria entender, cara, por que eu não consigo viver mesmo ganhando bem? Por que as contas não fecham? Por que poxa, eu lutei tanto para ganhar dinheiro, por que não funciona? E esse meu movimento de sair da empresa, né, de vender a minha participação, foi uma espécie de tentativa de colocar o braço para fora da bola de neve, você tá entendendo? Só que a bola de neve estava tão grande que eu simplesmente botei o braço para fora, falei, agarrei aqui, ó, vou agarrar um dinheirinho aqui para me segurar, mas o galho era fraco e a bola continuou me levando. Eu não tinha clareza do que eu precisava fazer com aquele dinheiro. E eu acabei usando aquele dinheiro para tentar pagar a dívida. Eu fui pagando até que o dinheiro acabou. E aí, na hora que o dinheiro acaba, a bola de neve chega no final do vale. Aí o estrago está feito. Existe a situação onde a pessoa ela consegue uma nova fonte de renda e recomeça aquele vale é só uma situação temporária onde ela vai e cai de novo e começa a formar uma nova bola de neve. No meu caso, não. Eu falei, caramba, agora que eu estou espatifado aqui embaixo, que eu já não tenho mais para onde correr, eu preciso, antes de buscar uma nova fonte de renda, entender por que eu destruí a fonte de renda que eu tinha, maravilhosa, que me possibilitou aumentar em várias vezes a minha renda ao longo de poucos anos. Porque se eu continuasse com o mesmo comportamento, eu ia acabar com a minha vida de novo. Foi aí que eu descobri tudo que eu descobri a respeito de endividamento, de situação, finanças pessoais e finanças comportamentais. O interessante assim, é que na medida que você descobriu a sua forma de se reerguer, você conseguiu descobrir também que isso teria servido para você antes ter pulado fora, né, da bola de neve. E aí foi isso que você passou para outras pessoas e aí você viu que era possível sair da bola de neve, né? Sim, aqui cabe um adendo interessante, Matheus, que eu acho que eu nunca falei a respeito. Eu levei um bocado de tempo para me recuperar financeiramente por conta de um sentimento comum, sentimento da culpa. Eu tive a possibilidade, eu vendi meu negócio, eu recebi um dinheiro que daria para eu criar uma nova fonte de renda e uma nova circunstância,
mas eu gastei esse dinheiro todo tentando pagar uma dívida que eu não consegui. E aquilo me criou uma situação de culpa muito grande. Isso me tomou anos da minha vida, anos, onde eu ficava remoendo, enfim, ruminando aquela culpa por não ter feito certo. Depois que eu descobri o que era certo a ser feito, né? Que eu ensino para os alunos. Como é que você compara lá o espatifar com a pessoa que conseguiu pular fora, que foram seus alunos? Qual que é a diferença entre você espatifar e pular fora? Na minha situação, eu levei muito tempo ruminando a culpa, e por isso demorei para me recuperar, mesmo sabendo o que eu precisava fazer. Tendo aprendido, né, tendo desenvolvido o método, eu descobri o caminho para sair e recaí algumas vezes em alguns erros por conta desses processos de autossabotagem que a gente inicia quando está se sentindo culpado a respeito de algo. Mas o que eu descobri quando eu comecei a ensinar as pessoas que não necessariamente chegaram até o final da bola de neve foi que elas conseguem resolver o problema de uma forma muito mais rápida do que eu. Infinitamente mais rápida. Talvez porque elas intervenham na situação muito antes da situação ficar tão grave quanto a minha. Eu cheguei a dever só para um banco quase 600 mil reais. Então, imagina, uma pessoa que tem nível de endividamento menor, obviamente vai resolver o problema de uma forma muito mais fácil. E as pessoas começaram a ter resultado muito mais rapidamente. Muito mais rapidamente. Talvez também porque seguiam já um exemplo comprovado, né? A gente, quando olha para a solução, parece que a metáfora ela também se desfaz um pouco. Ela entra no limite. Porque se você pensar literalmente numa bola de neve e sair para fora da bola de neve, a bola de neve continua e vai espatifar do mesmo jeito. Porém, quando a gente pega a pessoa que se sente nessa bola de neve e você tira ela fora da bola de neve, na verdade, parece que essa bola para de ser alimentada. O mais engraçado, você falou tudo a respeito da bola de neve agora. Na mente de quem está nessa situação, essa bola é alimentada por fatores externos. Por exemplo, poxa, era para eu ter tido um aumento esse ano e eu não tive. Aconteceu aquela emergência na família onde eu tive que gastar um dinheiro que eu não pude. Ou então, caramba, a inflação aumentou e eu perdi poder de compra do meu salário. Tudo que a pessoa que está nesse processo faz é usar uma justificativa externa para explicar o motivo dela estar no meio de uma bola de neve. Só que quem está colocando neve nessa bola não é o mundo, é a própria pessoa. Essa é a questão. É o que a pessoa faz ou deixa de fazer com o dinheiro dela que propicia o crescimento dessa bola. Na verdade, a má notícia é que a sensação que a pessoa tem, realmente a metáfora é perfeita, é uma bola de neve. A boa notícia é que a realidade não é exatamente essa, e é por isso que é tão rápido de resolver depois, né, obviamente, que a pessoa passa pelo processo de entender o que é interno ou externo, né? Esse processo demora dependendo da pessoa, mas depois é muito rápido, né, filho? Eu diria que o mais duro, o mais difícil desse processo é a aceitação inicial. Entende? Porque quando você se depara com... como aconteceu comigo, eu fui parado, a minha bola estourou. Né? Chegou no final do vale, eu perdi minha renda, não tinha mais como colocar neve nessa bola, então ela cessou. E aí, se eu não tivesse buscado clareza a respeito, se eu não tivesse nesse momento falado assim, cara, tem alguma coisa errada na forma como eu entendo e uso dinheiro, crédito, porque se eu não tivesse feito, se eu não tivesse assumido a responsabilidade por ter criado aquela bola de neve, eu simplesmente teria arrumado um outro emprego, arrumado um outro sócio, iniciado um novo processo de crescimento financeiro e endividamento, gerado a mesmíssima bola. Porque não só a gente já tem a predisposição, como indivíduo que já passou pelo problema, já tem a predisposição a criar o problema novamente, como a sociedade
ela basicamente ela faz a propaganda, ela mostra todos os benefícios do mundo são exibidos como se a pessoa necessariamente precisasse seguir aquela velha ideia de que você precisa ter crédito, usar crédito para alcançar as coisas, senão você não vai conseguir nunca. E para você, para fomentar a economia, as empresas precisam ter crédito e tudo, todo mundo está o tempo inteiro falando isso. O crédito vai te ajudar. O certo é se endividar, né? O certo é se endividar. Você mesmo passou por essa situação, né, Matheus? No restaurante lá. Eu passei, mas a minha mentalidade não me deixou entrar, né? Mas o tempo inteiro eu ouvia críticas, eu era atacado com a ideia de que o certo é se endividar e que eu estava errado. Certo você estava errado porque o teu restaurante, você chegou ao momento em que, caramba, eu tenho que fazer isso aqui dar dinheiro. Né? Enquanto todo mundo estava falando, cara, não, se endivida, aumenta o seu endividamento. Que aí vai dar certo. Que vai dar certo. Quer dizer, era sempre esse discurso, daí eu vi as pessoas em volta, cara, entrando em endividamento. A pessoa nunca resolvia, ela sempre estava adiando, né? Mas ela nunca resolvia. Na verdade, assim, eu via, né? Cadê as vendas desse cara? Esse cara não está vendendo, assim, para resolver isso. Ele não está aumentando venda também, está ficando a mesma, está ficando igual. Só está aumentando, né, o comprometimento financeiro. Aí as pessoas vinham com coisas assim para cima de mim do tipo, você não quer investir no seu negócio. Não, cara, eu já investi uma grana, continuo investindo. A questão é que para eu endividar, entrar numa pressão de credores, além da questão de buscar as vendas, isso não vai melhorar. Na verdade, no caso do ramo de alimentação, que você vê muito aquelas falcatruazinhas, assim, do tipo misturar creme de leite no cream cheese para render mais, entendeu? Muita besteirinha assim, tudo o cara tem uma besteirinha para fazer render mais, para aumentar. Aí ele economiza 1% aqui, 2% ali, aí no final, na outra ponta, ele paga 50% de juros para manter o crédito. O cara fica pressionado a vender num nível irreal, né, só para subsistir. E aí começam essas besteirinhas e leva tempo, demora. Então, assim, é muito difícil também de refutar o cara, porque demora para um negócio realmente aparecer. Porque o que acontece? Ele faz uma artimanhazinha em um ingrediente. Ninguém percebe. Ninguém assim. Um ou outro percebe, mas não vira uma coisa relevante. Que dê volume, que alguém ouça, que quem perceba que está existindo, né? É um ou outro ali que percebe. Aí muda outra coisinha, um ou outro também, tal, não sei o quê. Aí vem aquele mesmo processo daquela historinha da fábrica de balinha, né? Que o cara tinha feito um negócio de sucesso de bala para criança, e aí ele resolveu mudar 1% da fórmula para economizar um pouco, para aumentar a margem. Aí ele foi fazendo isso até cada vez 1%, um belo dia, despenca as vendas, ele não sabe o que fazer, por acaso ele encontra ali guardado num cantinho uma balinha da fórmula, da primeira fórmula. Ele vai comer totalmente diferente, porque de 1 em 1% o cara mudou 70%. Você mudou 100%. E aí chegou num nível de qualidade intolerável, né? Aos pouquinhos, até que chegou o ponto em que todo mundo percebeu que aquilo ali tá ruim, né? Isso no dia a dia no dia a dia da família brasileira é o cara tipo trocar a marca de um produto por outro, né? Para tentar economizar, começar a ir ao mercado em dia de promoção, ou então começar a comprar menos Aí você vai encolhendo seu padrão de vida, até o ponto que a gente fala muito sobre isso, cortar até o cafezinho, né? Até o ponto que você corta até aquele cafezinho depois do almoço para tentar economizar ali seus 3, 4, 5 reais que seja. E isso não resolve, porque quando você vai olhar, a bola de neve, ela é basicamente composta, 90% da massa dela é composta de dinheiro que você está pagando para manter o seu endividamento.
Basicamente isso, é o que a gente chama de serviço financeiro. É para tentar pagar, só que nunca dá certo, né? Então você paga, chega no final você está devendo mais. Eu vou dizer manter o endividamento pelo seguinte: geralmente quando a gente está nessa bola de neve, a gente se tornou dependente do crédito, né? Então, você tem uma ideia de que você primeiro precisa pagar o crédito, senão você não sobrevive. Na verdade, a pessoa não está tentando pagar a dívida, ela está tentando liberar mais crédito. Né? Ela está precisando, ela acredita que precisa liberar mais crédito, porque sem o crédito ela não vai sobreviver. Porque o dinheiro dela não dá para pagar todas as despesas. Entende? Então, a falácia da bola de neve é essa. O grosso, 90% da massa é composto de serviço financeiro. Você só está jogando dinheiro fora, tentando sustentar o crédito. A gente sustenta o crédito. Né? E a consequência disso para o banco, mesmo com o índice de inadimplência que a gente tem elevadíssimo no Brasil, 60 e tantos milhões de pessoas inadimplentes, ainda assim, os 4 maiores bancos do país declararam alta de lucratividade esse ano. Né? Quem é sócio desses bancos, inclusive eu tenho ações do banco, estou recebendo bons dividendos por conta disso. Porque o banco dá lucro, cara. O banco dá lucro, não importa se está com índice alto de inadimplência ou não. É que sempre tem uma pá de neve que colocam na sua mão e você vai lá e não percebe e bota na frente, né? Porque era o que eu via e não fazia, mas as pessoas estavam fazendo, que era assim: não, vai chegar o Dia dos Namorados aí, a gente vai vender muito, vai resolver tudo, entendeu? Tá chegando o fim do ano. Não, é porque nesse mês de agosto é o mês do desgosto, daqui a pouco vem fim de ano aí com fraternização e tal. Uhum. Esse tipo de conversa o tempo inteiro, cara. Não sempre tinha uma parada no futuro que ia resolver, só que não resolvia. Sim. Isso é uma característica. O equivalente, dá os exemplos aí, os equivalentes. Os equivalentes no normal, né, do dia a dia, da família brasileira, vamos dizer assim. Você está sempre esperando um evento futuro para resolver o problema do agora. Né? Você fala assim: hoje eu não tenho dinheiro para pagar minha dívida, mas, poxa, quando chegar no final do ano, juntar meu 13º com as férias, e aí eu vou e pago a dívida. Só que aí você vai aumentando a dívida até chegar no 13º, aquele 13º não vai dar para pagar a dívida. Não, mas no ano que vem, quando eu receber a restituição do imposto de renda, eu vou e pago a dívida. Só que você continua aumentando a dívida até chegar lá. Tem pessoas que, por exemplo, falam assim: eu tenho uma causa na justiça para ganhar. Né? Eu vou ganhar seus 50 mil, 100 mil reais numa causa. Eu tenho uma causa, eu não sei quando vai sair esse dinheiro, mas esse dinheiro vai sair um dia. Aí a pessoa vai se endividando e essa dívida vai se multiplicando até chegar lá. Quando chega lá, ela pega o dinheiro, tenta pagar a dívida. Se ela pagar a dívida e ficar no 0 a 0, já é muito, né? Mas provavelmente ela já vai começar uma nova dívida no mês seguinte. Então, a pessoa nunca sai da bola de neve. Né? Se não acontecer um evento como aconteceu comigo, tipo, forçadamente ficar sem renda e não conseguir mais pagar, ela não para. Ela não para. A não ser que ela realmente decida falar assim: não, o que eu estou fazendo não está funcionando, não está me levando para onde eu quero, vai ter consequências mais graves, piores para a minha vida. Eu já estou sofrendo antecipadamente com essas consequências futuras e eu não sei o que fazer. A gente precisa admitir: não sei o que fazer. Parar de acreditar que está fazendo tudo que é possível, porque não está. A verdade é que não está. Não está pedindo ajuda para a pessoa certa. Não está querendo seguir exatamente o conselho que vai salvar. Entende? Essa é a questão. 2 coisas que eu observei logo de cara quando eu me tornei empregador, né? Era os funcionários pedindo adiantamento. Eles chegavam no fim do ano, queriam vender o máximo que podiam de férias, e aí acabava de passar o 13º e venda de férias e tudo, cara, tinha acumulado, tinha desembolsado, esvaziado a empresa, desembolsado uma grana, o cara tava pedindo adiantamento de novo, pedindo mais, na verdade, mais adiantamento que ele tava pedindo antes, né? Esses caras vinham trazendo cada vez mais problema para dentro e uma hora ou outra não tinha como sustentar a pessoa,
porque eu não estava indo trabalhar, ou tava, ela entendeu? fazia de tudo para ser mandada embora para receber a indenização e achando que aquela indenização ia resolver parte do problema. Essa aí era a pessoa mais picareta, assim, mas muitos deles, assim, estavam honestamente tentando dar o melhor, entendeu? Mas a pessoa entrava num problema que o trabalho virava uma coisa secundária, né? E aí a outra coisa que eu percebi como empregador, né, foi na hora de recontratar, né, para repor as vagas. Quando a pessoa vinha com acho que talvez o pior tipo de adiamento de um trabalhador do dia a dia, de alguém de casa, né, da economia doméstica, que era quando o cara chegava reclamando que tinham prometido um aumento, alguma modificação, alguma coisa que foi abaixo da expectativa, entendeu? Então eu já sabia que essa pessoa estava nessa bola de neve que eu nunca soube o que era, agora que eu estou sabendo, né? Mas eu já sabia que ela estava nesse tipo de situação, porque ela ficou adiando, depois vai resolver porque eu vou ter um aumento, vou ter uma bonificação e tal. Aí depois sempre quebravam a expectativa, simplesmente porque o mercado nunca é tão certeiro, assim, né? Sempre tem um problema no meio do caminho, então você sempre recebe um pouquinho a menos ali. E aí era a situação perfeita, assim, a combinação, o mix perfeito para a pessoa botar a culpa toda externa. Sim. Porque agora, foi você tá falando uma coisa que falhou com ela. Você está falando uma coisa assim, eu não consegui, como patrão, dar o aumento que o meu empregado esperava e tal. Não foi o que aconteceu na minha empresa, mas no recrutamento eu já podia, perguntando histórico, ver esse tipo de coisa. Eu vou te falar, e é impossível. É impossível para uma pessoa que está numa situação de bola de neve, ela não tem clareza a respeito da situação dela no evento que ela está aguardando para resolver o problema. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, está no começo do ano e a pessoa está aqui contando com o 13º para resolver o problema financeiro. Só que o problema financeiro, quando ela chegar no final do ano, que ela for receber esse 13º, já aumentou N vezes. Porque ela, por mais que ela entenda a metáfora da bola de neve, ela não consegue mensurar a capacidade destrutiva que tem a bola de neve no médio e longo prazo. Ela não consegue visualizar. Tá faltando energia aqui, mas eu estou no break, vamos ficar aqui algum tempo. Voltou. Então, mas ela não consegue mensurar. Tá chiando muito agora. Melhorou? Não. Oi. Ainda não. Aí. Oi. Tá baixinho, agora dá para continuar. Vamos nessa. Não, aumentou. Aumentou de novo? Como é que funciona aqui, quem sabe? Oi, Matheus. Opa, só um minuto aqui. Pronto, voltei. Aí, beleza. Melhorou? Uhum, sim. Só tem que aumentar teu volume aqui, que esse fone fica muito baixo. Vamos lá. Bem, então, onde é que a gente estava? Na expectativa. A pessoa que está passando por essa situação, ela não consegue mensurar. Ela até visualiza assim, caramba, eu estou aqui no começo do ano devendo 10 mil reais, por exemplo. E ela pensa assim, quando chegar lá no final do ano, eu vou estar devendo uns 12. Só que ela chega no final do ano devendo 20. A realidade é essa. Então, não tem como o 13º resolver, não tem como o aumento ser suficiente, né? O que ela não entende é que à medida que continua deixando o crédito drenar da vida dela cada vez um percentual maior da renda dela, menos ela vai ter capacidade de atuar para resolver o problema. Não importa quanto dinheiro ela vai ganhar no futuro, né? O que ela precisa fazer está no presente. Não existe forma dela resolver o problema no futuro. Só dá para resolver um problema se você atuar no presente. Então, a notícia boa que a gente trouxe é que, como, na verdade, quem está colocando a neve na frente é a própria pessoa, é um processo interno,
E é por isso que é tão rápido assim de resolver, porque não depende de esperar isso ou aquilo, não. Você faz consigo mesmo e aí vem o resultado, né? A questão é que a pessoa vai precisar seguir uma estratégia, ter um planejamento, né? Aí a notícia que a gente pode dar por hoje, né? Não tem como a gente pegar aqui e costurar tudo para ela em uma live. Agora, o principal é ela entender que essa situação está sendo alimentada por ela mesma, para que ela possa dar esse pulo para fora da bola de neve, como seus alunos têm feito, né, Felipe? Isso, exatamente. E o primeiro passo nesse processo aí é realmente a pessoa entender que é ela que está alimentando. Não tem como, se ela continuar culpando os fatores externos, ela vai continuar sem enxergar a origem do problema dela. E uma das formas mais destrutivas que ela tem de perpetuar esse processo é continuar acreditando que algum evento futuro vai salvar a vida dela. Não vai, né? Para de acreditar que alguma coisa no futuro vai resolver o teu problema e começa a agir no agora com o que você tem. É a única possibilidade de você se agarrar em alguma coisa que está fora dessa bola, esperar a bola passar para olhar de fora como se resolve isso, né? A gente vai tratar muito mais profundamente dessa questão dentro do evento que a gente vai promover aí entre o dia 5 e 11 de setembro, né, que é o terceiro workshop com dinheiro, que é o evento onde a gente divulga aí o que é necessário para as pessoas pagarem as contas delas e ainda sobrar para investir sem precisar ganhar mais dinheiro, sem precisar renovar empréstimo, sem precisar de tudo aquilo que as pessoas acreditam que elas precisam para pagar as contas delas. E acabam levando elas a entrarem e se perpetuarem aí num processo de bola de neve financeira. O ponto é que, como não tem como a gente abrir uma live aqui e resolver tudo, a gente está aqui mostrando, né, a diferença entre resolver e não resolver, e uma vez que a pessoa entenda que tem como resolver, aí ela vai lá, se inscreve gratuitamente no evento, né? Eu acho que eu já deixei o link na descrição, mas eu vou conferir logo depois aqui da live, se não tiver eu já coloco. Mas a gente monta o evento, 3 aulas do Felipe, de graça, para que aí sim ela possa entender como é que ela faz para sair da situação, né? Mas a questão é, primeiro ponto, ela precisa entender que é possível sim, que dá para sair, né? E ela tem que aceitar que ela precisa pensar diferente. Aí, uma vez que isso está feito, aí sim, ela precisa entender a estratégia e executar a estratégia. E aí não dá para fazer isso numa live, então se inscreve, né? Pega o link aí, bota um e-mail, se inscreve para participar das aulas gratuitas, da série de aulas gratuitas. Vai ficar disponível do dia 5 de setembro ao dia 11 de setembro. Vão ser 3 aulas gratuitas, né? Com todos os passos que a pessoa precisa. É isso. Tá dado o recado. Bem, Matheus, tem mais alguma colocação aí sobre o tema bola de neve? Você ainda ficou com dúvida sobre o que é uma bola de neve? Como é que ela se forma? Como é que sai? Na medida que a gente conversa, a gente vai ver, mesmo que não visualize uma situação própria, a gente vê em volta, é muito presente, né? É muito comum. Infelizmente, essa realidade aí é a realidade de uma boa parte da população, e a solução é essa. A solução a gente tratou aqui e vai se aprofundar realmente no passo a passo para sair disso durante o evento do Workshop com Dinheiro, que vai do dia 5 a 11 de setembro. E inscrição gratuita, link está na descrição. A gente se vê na próxima live, no próximo Pode com Dinheiro. Matheus, obrigado aí. A gente se vê na próxima. Um abraço.